que você não enfrenta dentro de você, você encontra no lado de fora. Eu demorei anos para entender o que isso significa na prática. E hoje eu vou trazer a parte que você finge não existir, mas que afeta muito a sua vida. Sombra. O que é a sua sombra? Sombra é tudo aquilo que você pegou e reprimiu. É tudo aquilo que você finge que não está lá, mas está. É tudo aquilo que você jogou embaixo do tapete. O problema disso é que nem tudo que está lá é ruim. Tem coisas que são parte da sua personalidade. Tem coisas que fazem parte de você. E por você não estar usando elas, isso te corrói por dentro. Beleza? E tudo que você criou, tudo que você jogou embaixo do tapete, foi tomando decisões inconscientes. Você não foi uma escolha. Foi de maneira inconsciente que você foi pegando e jogando tudo para embaixo do tapete. Como que a sombra é formada? A sua sombra ela é formada através de crenças e experiências, tá? Então foi tudo aquilo que você fez e alguém olhou e falou que estava errado. Ou falou que estava certo. Falou que era para você fazer dessa maneira, não daquela. Foi todas aquelas coisas que você fez e te zoaram e zombaram de você. Falou que você era estranho por fazer aquele tipo de coisa. E você aceitou isso, cara. Você aceitou de maneira inconsciente. E isso te corrói por dentro. Eu sei como é, isso te corrói por dentro. E qual que é o problema disso? O problema disso é que a gente não é ensinado a como lidar com as nossas sombras. A gente ignora elas. A gente ignora elas. Ninguém chega e ensina como que a gente lida com essas coisas. Então, no processo natural, a gente começa a ignorá-las. Então, tudo aquilo que você jogou embaixo do tapete, você ignora. Qual que é o problema disso? O problema é o quê? Você pode ignorar. Você pode ignorar. Você pode não olhar para elas. Mas elas estão ali. E isso afeta diretamente a maneira como você age, a maneira de como a sua vida está levando e a maneira como você trata as pessoas e como você vive. Exemplos. Vou trazer aqui alguns exemplos da minha vida que eu acho que vai ser relevante aí também para a vida de vocês, porque abrange muitas coisas. Primeiro eu vou trazer um dos 4 sentimentos, né, que é a raiva. Que o que acontece na minha vida, por a minha mãe ser uma pessoa bem colérica, ela é colérica e sanguínea. Do mesmo jeito que ela é muito sociável e tem uma personalidade forte, ela influencia muitas pessoas, ela também é colérica. Ou seja, ela explode, entendeu? Ela explode, ela fica puta muito fácil, entendeu? E o que acontece? Eu linkei o sentimento de raiva com coisas ruins, tá? Porque sempre quando a minha mãe ficava brava, acontecia coisas ruins, né? Tipo, ela brigava comigo, ou com meu pai, ou com meu irmão, e isso de uma forma me machucava. Então o que eu comecei a fazer? Eu comecei a reprimir a raiva na minha vida. Até por isso que hoje em dia eu sou uma pessoa... Na verdade, eu fui criado de uma maneira fleumática. Na verdade, eu me criei de uma maneira fleumática, que eu sou... Eu penso mais, entendeu? Então, como uma forma de defesa, quando a minha mãe começava a explodir, eu começava a ficar no meu mundo e começava a pensar, por que ela tá brava?
Foi algo que eu fiz? Foi algo que ela fez? O que está acontecendo? E comecei a agir mais dessa forma e reprimir a raiva na minha vida. Eu comecei a botar ela embaixo do tapete. Aí você pensa, não, porra, mas é bom, cara, você não é uma pessoa raivosa, né? Cara, a raiva tem uma extrema importância na nossa vida. A raiva é o que faz a gente tomar atitudes rápidas. A raiva é o que faz a gente se impor, entendeu? Pra mostrar que a gente tá ali, entendeu? Que a gente tem presença, que não aceita qualquer coisa. Até também ajuda a você a ser leal, entendeu? A falar, não concordo com o que você tá falando. O problema é a raiva descontrolada. Mas se você sabe controlar a sua raiva, ela é uma ferramenta muito poderosa. Eu aprendi sobre isso há pouco tempo na minha vida e eu tô começando a botar em prática. Eu tô começando a usar a minha raiva, a procurar ela lá no fundo e botar ela em prática na minha vida, beleza? E isso não funciona só com a raiva. Você pode ver a emoção que vocês colocaram embaixo do tapete, beleza? Às vezes é alegria, não sei, às vezes pode ser qualquer coisa, tristeza, entendeu? Que você colocou embaixo do tapete e que pode te ajudar muito, que tem um papel muito importante na sua vida, beleza? Traições. Eu vou trazer aqui traições de uma maneira mais geral, né? No meu antigo relacionamento, eu fui traído, né, de certa maneira. E durante a minha vida, com muitas amizades também, teve muitas traições. Eu sempre achei que as pessoas eram boas e que nunca ia acontecer nada comigo. Então, o que eu fazia? Eu ignorava sinais. Tudo aquilo que a pessoa estava demonstrando para mim, as atitudes que ela tomava, a forma que ela pensava, eu ignorava. Eu ignorava por gostar daquela pessoa, por querer ser aceito. Ignorava isso, colocava embaixo do tapete, seguia com a amizade, confiava, falava, contava coisas que não deveria. E no final, traições. Acontecia traições, tá? E isso eu fui aprendendo com a minha vida, primeiramente com amizades, né? Por eu confiar muito em amigos, eu comecei a ter, tipo, traições de amizade por fim do meu antigo relacionamento. E isso foi muito doloroso quando aconteceu. Mas hoje, a pessoa que eu sou, as pessoas que estão em volta de mim, só estão porque eu passei por isso. Hoje em dia, para ser amigo mesmo, amigo próximo meu, tem que passar por muitas fases, entendeu? E isso é tudo conscientemente, tá? Não é uma coisa que eu vou falar pra você, não, você não presta pra ser... Não. Você vai ver a atitude, vai ver o que o cara fala, vai ver a mentalidade dele e você vai começando a separar, tá? Isso é uma construção. Uma construção. E as minhas máscaras que eu fui colocando na minha vida também foi por exemplos e por crenças, né? Foi principalmente olhando... Eu tenho exemplo a minha mãe como uma pessoa forte, que ela quer abraçar todo mundo, ela quer resolver o problema de todo mundo e ela vai e resolve. Ela é a pessoa que resolve os problemas. Então eu olhava isso e queria ser também, queria ser como ela, queria ser essa pessoa. Então eu coloquei uma máscara em mim. Qual que é essa máscara? Eu tenho que ser o cara que resolve tudo. Eu tenho o cara que ser forte, eu tenho que ser o cara que aguenta tudo. Qual que é o problema disso? Eu não fui ensinado como.
Eu não fui ensinado como. Então, isso era uma máscara fraca. Porque eu transparecia isso, mas quando chegava a hora de tomar atitude, de eu resolver o problema, de realmente fazer a parada, eu não sabia como. Entendeu? Aí o que acontece? Aí eu ficava passivo, não falava nada, entendeu? Ou ficava perdido, porque eu não sabia como. E isso é uma criação que a gente tem que construir, tá? Então, as nossas máscaras são coisas superficiais que a gente quer transparecer para as pessoas, mas a gente, na realidade, não é aquilo ou não sabe como fazer aquilo. Tá bom, e agora? E agora que eu já sei o que é sombra, eu já sei que ela foi criada de maneira inconsciente, que ela foi... Tá. E agora que eu já sei o que é sombra, eu já sei que ela foi criada de maneira inconsciente através de crenças, experiências e que eu ignorei elas a minha vida inteira. Tá bom, cara, agora eu já sei que eu tenho todas essas merdas embaixo do tapete. O que eu faço agora? Death Note. O que é Death Note? Isso foi um termo que eu criei, tá? Foi algo que eu aprendi, mas eu dei esse termo porque eu achei muito interessante. Não sei se já viram esse anime. É um homem que ele tem esse caderno, né? Nomeado Death Note. E ele escreve o nome de pessoas lá. E essas pessoas morrem de maneira misteriosa. Elas simplesmente morrem. O que você vai fazer com o Death Note? O que vai ser o seu Death Note? Beleza? Você vai pegar um caderno e vai nomear as suas sombras. Beleza? Eu dei o exemplo de algumas minhas sombras. Disso daqui você pode ter fragmentos de sombras para você ser mais específico. Quanto mais específico você for, melhor vai funcionar. Beleza? Por exemplo, raiva. Eu posso dar exemplo aqui de que eu suprimi ela. Ou eu posso dar exemplo de um momento que eu explodi e não era para eu explodir, porque eu usei a raiva de uma maneira inconsciente, descontrolada. Você pode fazer isso com tudo que você quiser, beleza? Tudo que é uma sombra sua. Beleza. Pegou esse caderno, toda a folha você vai separar em 4. 1, 2, 3, 4. E vai colocar lá o nome, tá bom? Das suas sombras. O que você vai fazer com a sua sombra? Depois de nomeada, depois de escrita no caderno, você vai pegar, por exemplo, vai rasgar aquela parte do seu Death Note, vai pegar uma pedra e vai fazer uma caminhada de 20 a 30 minutos, tá? Botei um tempo aqui, mas você pode fazer o tempo que você quiser. Leve o tempo que for necessário, beleza? Pega um fone, coloca no ouvido, coloca alguma frequência ou alguma música sem letras, tá? Para você se concentrar na sua mente. E você vai caminhar com a pedra em uma mão e com um papel na outra. E vai caminhar e você vai pensar sobre aquela sombra. Você realmente vai se aprofundar naquela sombra. Você vai pegar momentos que aquela sombra agiu em você. Você vai tentar lembrar como que essa sombra foi imposta na sua vida, tá? Depois de você ter feito isso, você vai começar a pensar em como a sua vida vai ser sem ela.
e vai lá, e caminha e faz esse processo, beleza? Terminado o processo, você vai pegar a pedra, vai pegar o papel, vai colocar a pedra em cima do papel e vai declarar pro Death Note, para aquela parte de papel, para sua sombra. Você vai declarar para ela. Você vai falar que ela não faz mais parte da sua vida. Que você foi grato por ela, mas que agora você é consciente dela e ela não faz mais parte da sua vida. Tá bom? A partir desse momento, toda vez que aquela sombra aparecer para você na sua vida e você não tomar uma atitude coerente com a que você escolheu ter de forma consciente, você vai se sentir mal. Depois, se isso acontecer, você pode repetir o processo, repetir, até que uma hora vai ser impossível de você tomar a atitude que você queria. Ou de você realmente matar a sua sombra. Ou você pegar aquela sombra, nem toda sombra que tá lá é ruim, beleza? Então, pegar ali uma característica, alguma coisa que você escondeu e trazer de volta para você. Isso tem o poder de transformar a sua vida, de transformar a sua mente, de transformar o seu bem-estar, tá? Nesse processo, sim, você pode perder amizade, você pode perder um monte de coisa, mas você vai ganhar identidade, você vai ganhar personalidade, você vai ser você mesmo, você vai arrancar as suas máscaras. Melhor, você vai matar as suas máscaras, beleza? Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, espero que ajude vocês de uma certa forma, beleza? Se vocês têm alguma dúvida, ficaram com alguma dúvida, deixa aí nos comentários, tá? Que vai ser um prazer aí eu conversar com vocês e falar mais sobre esses tópicos, tá? Eu gosto muito de se aprofundar em todos eles. Então, tudo que você quiser falar aqui, você tem alguma dúvida, deixa aí no comentário que a gente troca uma ideia. Valeu e a gente segue junto.